Opa, já tem gente chegando. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre ambiência. Ó, o Arthur, fala Arthur, tudo bem, rapaz? Seja bem-vindo aqui à nossa live. Que legal, cara. Somos mais orgânicos, que bacana, seja muito bem-vindo. Né? Logo, logo a gente começa a live para tratar de ambiência de loja. O Arthur é testemunha do quanto eu trabalhei isso na minha vida. Vamos lá. Vamos aguardar a nossa convidada, a Kátia. Opa, olha a Kátia chegando. Kátia, daqui a pouco você vai entrar, sem dúvida. Só um minutinho. Né? Show aqui. Opa, 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 8 pessoas. Ah, vai crescer. Essa live vai ter bastante gente, hein? Vamos superar o Gouveia e o Marcelo Silva, hein? Opa, eles que não me escutem, hein? Ah. Só um minutinho. Vamos receber a Kátia. Opa! Oi, Kátia! Né? Tá me vendo? Tá aí? Que bom! Seja bem-vinda, hein? Muito obrigada. Super bem-vinda. Ah, que bom! Eu estou muito feliz em fazer essa live com você, Kátia. Eu acompanho muito, né? Tenho acompanhado muito. Aliás, você inaugurou uma loja ontem, não foi, Kátia? Terça-feira, do Pague Menos, lá em Campinas. Bacana! Opa, que bacana! Parabéns! Aliás, o que não. Você tem inaugurado muitas lojas, né? Deixa eu começar. Acho que já entrou bastante gente, agora eu vou começar a nossa introdução, a nossa live. Gente, opa, Kátia, tá aí? Legal. Gente, hoje a gente vai fazer uma live muito especial e muito bacana de um assunto importantíssimo para nós comerciantes e para nós varejistas. Super importante, né? E para esse assunto, puxa vida, nós da Academia do Comerciante, nós convidamos uma fera nesse assunto, né? Uma pessoa que, nossa, desenvolve vários projetos no país. Recentemente até tive a oportunidade de voltar num projeto dela, entendeu? Que estava concorrendo a um prêmio internacional, né? E eu fico muito feliz em estar recebendo a Cátia Bello. Para quem está chegando hoje, a Academia do Comerciante na verdade, legal. A Academia do Comerciante ela tem como A Academia do Comerciante ela tem como propósito gerar formação e informação para o comerciante, para o pequeno e para o médio pequeno comerciante. Né? E aí a gente vem tratando uma série de assuntos. E hoje a gente vai começar uma sequência de questões extremamente técnicas pela frente. Né? A gente vai falar, por exemplo, hoje com a Cátia Bello de ambiência de loja. Depois a gente vai estar falando de precificação, a gente vai estar falando de outros assuntos. E, bom, Kátia, eu fui olhar um pouquinho, você tem formação pela FAU, não é isso? Isso, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, é isso? Da exatamente. USP, É, né? isso há 30 anos atrás, né? Eu passei pela 30 FAO. anos, Kátia! Ah, é? Agora já Que virou verdade. legal! Não, não precisa falar, Kátia, por favor. Não, e é muito legal. E eu faço questão de dizer que foi há 30 anos atrás, porque assim, naquela época não existia arquitetura de varejo, né? Você que vem do varejo também, como eu, tudo que a gente usa hoje, na verdade, a gente pegou o conhecimento acadêmico, mas a gente desenvolveu no chão da loja, né? Não É sei se você verdade. concorda comigo. Concordo 100% com Então você. foi muito legal, Gente, porque Kátia, eu vou até me adiantar um pouquinho, né? Mas muitas vezes a gente pensa que o profissional que cuida que trabalha em ambiência de loja é um arquiteto, né? E na verdade ele vai muito além da arquitetura. Você concorda comigo? vai, concordo em Né? gênero, número e grau. Porque até a gente está conversando agora com algumas pessoas também.
Normalmente, nas escolas de arquitetura, eles se lembram daquela arquitetura um pouco mais formal, que é fazer casas ou escolas, ou, enfim, hospitais, edifícios públicos, mas não existe disciplina formatada hoje, ainda, em grande número, para arquitetura comercial. E a gente sabe que a arquitetura comercial é completamente outra pegada, né? Porque, assim, você está gerindo um negócio, na verdade, através do espaço. Então, desde a posição que você coloca uma categoria, todo o layout, já falando um pouco em ambiência, né? Você pode afetar o faturamento daquele negócio. Então, assim, Exatamente. muito além da arquitetura. A arquitetura é só o meio, não é o fim, né? Legal, legal. Então, na verdade, o profissional que ele trabalha com ambiência de loja, ele pode até ser um arquiteto, né? Mas ele vai além, ele tem que ter uma percepção do negócio muito grande, né? Sim. Então, de vez em quando eu escuto, né? A gente sabe, viu, Kátia? A gente aqui na Academia do Comerciante, a gente fala muito com pequeno comerciante, como eu acabei de falar, né? Tem Uhum. padarias, mini mercados, supermercados, Sim. né? E muitas vezes a gente imagina. Tá aí, Kátia? Tá me Tô, ouvindo? tô ouvindo bem. Legal. E muitas vezes a gente imagina que a gente vai pegar aquele arquiteto que é o meu sobrinho, aquele arquiteto que é o meu. Né? Isso não quer dizer que ele vai estar fazendo um trabalho adequado, né? Vamos respeitar o trabalho dele, é óbvio, mas são coisas distintas, né? E eu costumo dizer que, assim, eu não saberia fazer uma residência. Por quê? Os equipamentos são outros, as dimensões são outras. Então, assim, quando a gente pega a arquitetura comercial, o design comercial, se você quiser falar de uma maneira mais ampla, né? Porque o design, ele está na arquitetura, mas ele também está no mobiliário, ele está na comunicação visual. Por isso que a nossa empresa chama Opus Design e não Opus Arquitetura. Porque a arquitetura Perfeito. é uma das partes do design, digamos assim. Os colegas arquitetos vão ficar chateados comigo, mas dentro da nossa ótica, a arquitetura é um dos meios, assim como o design gráfico, design de mobiliário, tudo comunica dentro de uma loja. Então, qual é a diferença de um arquiteto focado em varejo ou um designer? Na nossa equipe, nós temos designers fabulosos, que não têm a formação de arquitetura e trabalham com maestria, ou seja, não precisa necessariamente ser arquiteto, né? Precisa ter toda a expertise do varejo e entender da dimensão humana. Porque, no final das contas, quando a gente trabalha para a padaria, quando a gente trabalha para o açougue, para o supermercado, a gente está trabalhando para as pessoas que estarão naquele espaço, né? E para isso, a gente precisa entender de negócio, de operação. Por quê? Tem muitas pessoas que trabalham no próprio negócio. E a ambiência de loja, normalmente, quando as pessoas falam, elas pensam só no cliente final. Mas a gente tem vários exemplos de clientes nossos que relataram que quando a gente reforma uma loja, o comportamento dos funcionários muda. Porque os ambientes, eles têm efeito na gente, nas pessoas, né? Independente Uhum. do tamanho do negócio. Então, isso é uma das coisas que é legal a gente até para quem é pequeno ou médio, porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que só o grande precisa cuidar da ambiência, muito pelo contrário, né? Às vezes o pequeno, ele consegue ser até mais aconchegante e ter uma ambiência até mais efetiva do que uma loja muito grande, por exemplo. Então, olha, você falou uma coisa muito bacana, porque muitas vezes a gente pensa, né, em ambiência de loja como uma forma da gente gerar percepção, né, a gente mostrar para o cliente, né, para que ele tenha a percepção daquilo que nós somos, né, Uhum. como negócio. Mas você falou agora até de funcionário, né? Você falou que a ambiência da loja era importante até mesmo, pelo que eu entendi, até mesmo para você potencializar o engajamento do funcionário. Olha que legal. Muito bacana, e eu concordo em gênero, número e grau com você. Você Bom. está super certa. Né? Eu trabalhei 6 anos com ambiência de loja, Kátia, e não sou arquiteto. Então, E não sou arquiteto. Mas, Kátia, vamos lá. O que é para o pequeno e médio comerciante? Como que a gente pode definir ambiência de loja, né? E quais dicas que a gente pode estar dando sobre isso para ele? Por bom, favor. a primeira dica que eu dou para eles é o seguinte: não encarar a ambiência como decoração. Ambiência não é decoração. Então, vou dar um exemplo.
Quando você tem um layout eficiente de loja, ou de padaria, ou de açougue, ou de qualquer comércio que seja, muitas vezes você até economiza os passos que um funcionário vai dar para atender o cliente. Você colocando um layout eficiente, isso é monetariamente lucro. Você salva tempo, você economiza dinheiro, ou seja, vamos esquecer que ambiência é só a parte bonita. Ambiência é eficiência, em primeiro plano para mim. Não existe loja bonita se ela não for eficiente. Essa é a diferença de uma arquitetura residencial, por exemplo, para uma arquitetura comercial. Na arquitetura residencial, você vai fazer a melhor arquitetura possível, focada no gosto de quem vai morar lá, né? Quando você vai para a arquitetura comercial, tem outros inputs. Você tem a operação, a eficiência do negócio, as performances das categorias, como que você rentabiliza aquele negócio através da ambiência e do design. Então, Perfeito. é completamente diferente, né? E acho que a minha primeira dica para a gente falar para o pequeno e para o médio é assim: tenha em mente que isso é para ser feito por profissionais da área. Gente que entenda, e você, primeira coisa, antes de abrir um negócio ou de reformar, precisa planejar. Porque eu já vi reformas que pioraram a performance de locais que já estavam abertos, porque não foram bem feitas. Porque foram focadas na decoração, por exemplo, e não na eficiência. Então, você trocar uma categoria de lugar, por exemplo, você tem um açougue e você tem lá a parte de churrasco. De repente, se vem uma pessoa que tem uma ótica só pela estética, ela pode trocar aquilo de lugar e você pode vender menos. Então, É verdade. a primeira dica que eu queria dar para as pessoas que escutam a gente hoje é essa. Pensem e planejem antes de executar. Porque não sai mudando as coisas sem planejamento antes. Essa é a minha primeira dica que eu daria hoje para eles. Posso falar uma coisa, Kátia? Só. Outro dia eu fui no supermercado no interior de São Paulo. Eu estava lá, eu não vou falar nem a cidade para não entregar qual é o supermercado, né? E eu estava vendo em cima dos balcões, uma coisa que eu fiz muito no passado, hein? Então eu quero assumir a minha meia-culpa aqui também. Eu vi em cima dos balcões de laticínios um monte de decoração, né? Um monte de coisa. E algumas coisas que, na minha visão, geravam uma dificuldade do ponto de vista de manutenção daquele negócio. Com o tempo virava um entulho, um depósito de pó. Né? Então, é verdade, isso que você está falando é claro, tenho certeza que tudo vai ser perfeito, mas essa questão ela é muito importante. Né? A gente não imaginar que ambiência significa somente decoração de uma loja. Né? Perfeito, desculpa. Ela significa desde a quantidade. Oi? Oi, Tá voltou. bem, Demétrio? Tô super bem. Beleza. Desde a quantidade de produtos que você vai pôr, então eu vou pegar um exemplo completamente fora do ramo que a gente está conversando, que eu acho que fica mais fácil. Eu gosto de fazer isso com os clientes. Eu coloco um exemplo completamente fora do ramo dele, porque assim, quem trabalha no ramo já tem umas verdades gerais, às vezes, que foi adquirindo ao longo do tempo. Quando a gente coloca um exemplo completamente fora, a pessoa às vezes volta a refletir sobre o negócio dela. Então vamos pensar numa bolsa feminina, né? Que é um artigo de merchandising, por exemplo, variado em termos de exposição. Existem bolsas femininas que custam R$ 50. Existem bolsas femininas que custam R$ 50.000. Se você olhar as duas ambiências de loja, você vai perceber que elas são completamente diferentes. Por quê? Porque a ambiência vende. Então, por exemplo, uma mulher que compra uma bolsa de 50 mil, ela pode estar comprando, além da bolsa, pertencer a um grupo. Ou através daquele signo ou aquele produto ser reconhecida como determinado poder aquisitivo. Você acha que você vai entrar e ver uma ambiência nessa loja da bolsa de 50 mil com quantas bolsas? Né? Você não vai ver 100 bolsas. Não. Muitas vezes você tem que ter fila de espera para ter aquela bolsa, porque o que você está vendendo não é só a bolsa. Né? Você está vendendo exclusividades. Perfeito. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para o pequeno e médio varejo. Se pergunte o que você vende. Você vende não só os produtos que você tem na sua loja.
De repente, você vende conveniência, ou você vende rapidez, ou você vende proximidade. E tudo isso tem que estar contemplado desde a fachada da loja até a ambiência total que a gente vai fazer dentro de todo o negócio. E para isso precisa de técnica. Uma pessoa que é amadora não consegue fazer isso, não tem jeito. Então, Que precisa legal, né? Você está falando que a ambiência de loja ela vai retratar a proposta de valor do comerciante. É isso que exatamente. está falando, É, né? Né? Assim como o layout, né, dentro da ambiência, ele vai retratar a estratégia comercial daquele cliente, exatamente. né? E Que isso perfeito. também, né? Por isso que, assim, existe muita sinergia nisso. Porque, assim, como é que você vai fazer um layout eficiente sem uma estratégia comercial eficiente também, que é o que você trabalha, né? Tá. Mas a Kátia está na primeira dica ainda, então eu vou ficar quieto para ela poder dar mais dicas. Não, não, vai falando que você tem muita experiência, né? Não, conta para mim, conta as outras dicas, Kátia, por favor. Outra dica que eu vejo ao longo da profissão nesses anos é assim: é bastante comum, principalmente o pequeno e o médio varejo, ele tentar, muitas vezes, repetir na loja dele experiências que deu certo em outros concorrentes dele, né? E a gente sempre fala o seguinte: busque a sua identidade. Mesmo irmãos gêmeos têm identidades diferentes, porque isso envolve personalidade, envolve um monte de coisas. E um negócio é vencedor se ele tem uma proposta de valor forte e se ele tem uma identidade forte. Então, copiar às vezes é a pior coisa que pode se fazer ou repetir, enfim. Busque sua identidade, porque se você tem um negócio aberto no Brasil, é porque você é bom, né? Com essa carga tributária e todas essas dificuldades, você é bom. Então, você tem que se apegar no que você é bom e fazer uma ambiência de loja que reflita isso e comunique isso para os teus clientes. Vou dar um exemplo. Você vai me falando aí, Demetrio, porque eu me empolgo e vou falando das Eu coisas. estou adorando, Kátia. O pessoal está adorando, tenho certeza disso. Vai, manda ver. Então, vou dar o exemplo de um açougue que eu frequento. E eu frequento por quê? Porque ele tem uma prestação de serviço. Então, assim, esse açougue, para mim, ele não vende carne. Ele vende o tempo que eu economizo na minha casa. Porque se eu quiser, por exemplo, a carne moída para fazer polpeta, ele já me entrega na proporção de X de porco, X de boi, etc. E se eu quiser, ele vende embaladinho para congelar. E quando você olha esse açougue e alguns outros, você acha que tem alguma coisa falando disso na comunicação visual? Não, Nada. nada. E eu vou lá e muitas vezes eu sei que eu estou pagando um pouco a mais porque eu não estou comprando carne, eu estou comprando meu tempo. Então, Legal. através desse exemplo, eu quero convidar todo mundo que está assistindo a gente a pensar nisso, de fato. O que você vende? Não é só o produto, é toda a prestação. Que genial essa sua provocação, né? O que ela está perguntando para nós, pequenos comerciantes, né? Qual é a proposta de valor do nosso negócio, né? A gente tem atendimento, o nosso forte é atendimento, nosso forte é o nosso preço, nosso forte é o nosso sortimento, nosso forte é o nosso é o serviço que a gente presta, né? E aí a partir do momento que você sabe, né, aquilo que faz você ser um campeão, como ela acabou de falar, que ser empreendedor no Brasil, né? Só por ser empreendedor já te faz um campeão, poxa, vamos valorizar na ambiência da loja, né, esse atributo, que é o atributo mais importante. Fantástico, fantástico. É, Concordo inteiramente com você. que bom. Que legal. Desculpa, estou te atrapalhando. E a terceira dica? Imagina, acho que a terceira dica é pensar no processo, né? Todo mundo que vai trabalhar uma ambiência de loja, ele tem que estabelecer um processo, senão ele acaba se atrapalhando no meio do caminho. Então, eu acabei de dizer no começo que a gente precisa planejar. Planejar não é só o projeto. Planejar também envolve várias coisas, né? O fluxo de caixa, se é uma reforma, em quanto tempo você vai fazer as alterações que você precisa fazer, mas tudo parte do projeto. Porque se você não tem um projeto, você não sabe quanto você vai gastar e você não tem controle sobre o resultado final,
né? Então, é essencial. Hoje em dia, acho que já foi aquela época em que a gente tinha demanda garantida em muitas partes do Brasil, que você abria as portas, colocava os produtos e você estava garantido. Hoje não, né? A concorrência só tem aumentado e os meios de se comprar só têm aumentado, né? Então, por que que daqui a algum tempo, conforme o online for tomando uma proporção maior, o que vai fazer uma pessoa sair da sua casa e ir até um ponto de venda? Seja ele pequeno, médio ou grande. Tem que ter Tá. uma experiência de compra. E essa é a outra dica muito importante. Pense em qual experiência você está dando para o cliente. Quando eu costumo brincar com as pessoas, né? Quando dou palestra ou algum curso, alguma coisa assim, você já pensou qual é a sala do seu supermercado? Ou da sua padaria? Porque assim, quando a gente está em casa, vai chegar a visita, o que a gente arruma primeiro? A sala, A concorda? sala, certo. Se deu certo, você está com mais tempo, você vai arrumando o resto. E às vezes as pessoas esquecem da sala do seu negócio. O que é a sala? É onde a pessoa chega. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem pouco espaço, que é comum no pequeno e no médio, às vezes o cliente não consegue nem transitar logo da porta. Ele já é catapultado no meio de um monte de produtos, sem hierarquia à disposição, e ele não consegue nem transitar. Então, eu digo que a sala é onde as pessoas aterrissam no seu negócio. É onde ela vem Sim. de fora, que muitas vezes tem um nível de luz diferente, um nível de ruído diferente. E você falava outro dia, né, Demétrio, sobre a questão dos sentidos humanos e do sensorial, né? Por exemplo, às vezes um som. Kátia, opa, Oi? Cortou? agora você voltou. Agora você voltou, pelo menos para mim. Você voltou agora. Tá. Ah, se o pessoal quiser escrever também se está conseguindo me escutar bem, porque pode ser a minha internet. Me dá um alô aí se Tá, vocês pode estão me ser a minha escutando bem. também. Tá, Aí a gente consegue descobrir, né? A gente pode alterar as redes. tá. Então, como eu ia Mas, por favor, pode falar. dizendo, lembra que você iniciou aquela série sobre ambiência e você estava falando sobre os sentidos humanos, Lembro. né? Eu queria convidar as pessoas para fazer isso já analisando a sua fachada e a sua entrada de loja. Que é aonde, quando a gente sai de um ambiente e entra no outro, a gente está se acostumando com aquele ambiente. E todos os nossos sentidos estão percebendo aquele lugar, né? Se tem um som alto, se a loja é muito escura, e eu venho do sol, por exemplo, e eu chego lá dentro, eu sinto aquela sensação. Então, hoje, para você ter ideia, a gente tem um nível de técnica que a gente pode regular até a temperatura de cor para uma carne parecer mais vermelha, para um queijo parecer mais amarelo. Existe Isso é técnica para iluminação? tudo hoje. Hoje é a era Isso é da técnica. iluminação, tá? Isso é Iluminação, iluminação? né? E a iluminação. Você tem temperaturas de cores diferentes para você proporcionar a percepção para os seus clientes que o seu produto, que já é fresco, possa parecer mais fresco ainda, né? Aos olhos do Bárbaro. cliente. E como a gente conversava outro dia, a percepção do cliente é para isso que é feita a ambiência também, né? Porque você pode ter um produto de excelente qualidade, mas se ele não for percebido como excelente qualidade, você não cumpriu a sua missão. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vi surgiu uma pergunta aqui, e talvez seja uma quarta dica ou uma quinta dica que você venha dar, que foi o seguinte: como que você faz para tratar serviço na ambiência de loja? Uhum, perfeito. A gente Tá? faz o seguinte. O primeiro ponto é a gente entender toda essa operação que eu contei para você agora, né? Tá? E entender o que de valor aquele negócio entrega. Depois que a gente entendeu isso, a gente vai montar um escopo para o cliente, né? Da equipe que vai trabalhar para ele, e a gente vai apresentar quanto essa equipe que vai trabalhar para ele está para fazer aquele determinado serviço. Quando o cliente
prova e orçamento, a gente mergulha na operação. E mergulhando na operação dele, a nossa equipe vai colocar toda a solução técnica. Desde toda a parte de fachada, toda a parte de volumetria do edifício, como é o layout. Eu acho que não foi essa a pergunta, Kátia, desculpa te atrapalhar. Imagina, o que ela perguntou é como que o serviço, né, o atributo serviço que compõe uma proposta de valor, como que ele pode ser espelhado na ambiência de loja, no store design, né, no design de uma loja? Me desculpa, eu entendi que ela estava perguntando como que era a nossa prestação de serviço. Não foi isso. Ele pode ser expresso de várias maneiras. Cada sentido humano é um canal de comunicação. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma padaria e eu tenho uma média de fornadas menores, que eu tenho os pães mais frescos do bairro, porque eu tiro fornadas menores. Eu posso usar esse sentido para comunicar isso. Então, sempre que entrar ali, vai ter sempre cheiro de pão fresco, né? Tá bom. Ou, por exemplo, naquele açougue que eu comentei há pouco, que tem todo esse serviço de embalamento, ele tem que comunicar isso, como o embalamento não solta cheiro, por exemplo, ele pode comunicar isso através de uma comunicação visual. Ou seja, qualquer sentido humano da pessoa que está naquele lugar, ele pode ser uma via de comunicação, para a gente comunicar o serviço. Até os uniformes dos funcionários podem comunicar serviços. Tudo pode comunicar serviços. Perfeito, perfeito. Tem aqui uma observação aqui de uma ouvinte nossa, né, do Instagram, né, a Isaura, ela falou, nossa, essa observação da iluminação sobre os produtos é muito válida, e é muito válida mesmo, né? E eu vi uma outra observação falando, iluminação é tudo no comércio, e tá certo, é bastante importante. Mas, Kátia, continua aí com as suas grandes dicas, por favor. Então, e acho que principalmente envolver a equipe, né, em toda essa transformação, porque a gente tem isso por princípio lá na Opus. A gente faz, tudo que a gente faz em equipe. Por quê? Hoje, você tendo uma equipe engajada na sua ambiência de loja, por exemplo, quando é uma reforma, lógico que as pessoas que trabalham na loja, elas vão sofrer com as alterações que eventualmente precisam ser feitas. Ou mesmo se é uma loja nova, existe um grande esforço na montagem dessa loja, em fazer tudo aquilo rodar. Então, a gente observa, por exemplo, que os nossos clientes usam aquela net eletrônica que a gente faz também para comunicar isso para a equipe interna. Olha, a gente vai ter que remanejar os produtos, a gente vai ter que ter uma reforma, mas é para chegar aqui, nesse lugar. Então, nós estamos fazendo isso por causa disso, com tais objetivos. Super importante que você acabou de falar, porque ninguém gosta de trabalhar, aliás, vou inverter, todo mundo gosta de trabalhar num ambiente vitorioso, né? Dentro de um clima de vitória, né? E é interessante, né, quando uma reforma de uma loja, uma redefinição de ambiência de loja, né, e o funcionário percebendo que a loja onde ele atua está ficando mais bacana, né, é impressionante como isso realmente muda o engajamento do funcionário, né? Perfeito. Putz, é uma leitura muito bacana, que muitas vezes a gente não faz. Perfeito. Deixa eu fazer uma observação. Vocês estão vendo que a Kátia, ela é uma varejista que, por acaso, é arquiteta, né? Por acaso, porque ela entende de varejo, né? Ela entende de varejo. Muito bom, Kátia. Vou tentar não te atrapalhar. Imagina, como dizem no nosso meio, a mosquinha me picou. E depois que a mosca picou, não tem mais jeito. Legal, legal. Concordo com você. É muito legal. Outra coisa, uma outra dica que eu quero falar, que a gente sempre olha bastante, é assim. Quando a gente vai reformar uma loja, muitas vezes a pessoa pensa em investir, por exemplo, em gôndolas, se for um mini supermercado, ou ela está pensando, às vezes, em colocar os recursos financeiros numa determinada área que não seria necessária. Por exemplo, quando a gente pega uma gôndola
de supermercado e ela está totalmente abastecida, o que aparece dela? Mercadoria. O que tem que aparecer. O que é o que tem que aparecer. Só aparece a mercadoria e aparece aquele porta-etiqueta ou etiqueta eletrônica, o que seja. Então, às vezes, as pessoas pensam que reforma é sinônimo de trocar tudo, e não é. Reforma com inteligência é você usar o recurso aonde você precisa. Às vezes você troca um porta-etiqueta de uma gôndola e a gôndola vai com você, ó, muito mais anos. Então, parcimônia no recurso, porque tudo que a gente investe no varejo, ele tem um tempo para voltar, né? Então, por isso que eu digo, sem planejamento não existe ambiência bem feita. Tem que fazer o planejamento. Senão você pode destinar recurso não para aquilo que você deveria, sabe? Perfeito, perfeito. O planejamento de onde gastar de tal forma que você potencialize a ambiência dentro da sua loja. Você me fez lembrar até um nome aqui do varejo, que talvez no Bom Preço do João Carlos Paz Mendonça, né, existia um operador de loja que era um craque em montar ambiência de loja. O nome dele era Marco Aurélio Noronha. E eu entrava numa loja do Marco Aurélio Noronha, né? Eram lojas que, infelizmente, né? Infelizmente não, você nem percebia o equipamento, nada. Muitas vezes o equipamento não estava 100%, mas ele sabia fazer tão bem, entendeu? Uma arrumação de loja, né? Ele sabia trabalhar tão bem que no final do dia o cliente nem percebia se a gôndola estava um pouquinho tortinha aqui, um pouquinho tortinha ali. Né? Por quê? Porque ele sabia como exibir a mercadoria, como expor a mercadoria. Perfeito. E acho que é uma outra... Você me falou uma coisa agora que eu lembrei de outra. Existe uma profissão, né, que é visual merchandising. Ou vitrinista, né, como se falava antigamente. E, por exemplo, o segmento de moda usa isso muito bem. Mas outros segmentos, aqui no Brasil pelo menos, eles não se utilizam desse serviço. E essa pessoa também tem essa expertise de saber arrumar uma exposição de produto e fazer exatamente isso que você falou. Mesmo que o equipamento talvez não seja 100%, ele com uma técnica de exposição, ele consegue vencer essas barreiras. Porque a gente sabe que assim, não dá monetariamente para você trocar tudo de uma loja sempre... E você, alguma hora, você vai ter um equipamento um pouquinho amassado, ou um pouquinho mais velho e tal. Mas a arrumação de loja tem que ser parceira e colada nessa estratégia de ambiência. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Então, pequeno varejo. Que já estão enjoando da minha voz. Mas deixa eu falar uma coisa, pequeno varejista, você que tem uma gôndola um pouquinho amassada, etc., saiba que isso é um detalhe, né? O que vai contar no final do dia é a sua, por favor, não me leve a mal, mas é a sua capacidade de fazer a exibição correta do produto nessa gôndola, que pode estar até um pouquinho amassada, entendeu? Mas no final do dia o que o cliente tem que perceber é a mercadoria, né? Ela que tem que ser percebida e não a gôndola. Perfeito. Agora, esse pessoal de visual merchandising que você está falando, né, que a gente vê ele muito no mercado de moda, né? E a gente vê muito pouco isso no mercado alimentar, né? A gente vê muito pouco. Em alguns hipermercados a gente até encontra isso, mas é difícil você encontrar isso hoje em supermercados. Eu estou enganado em relação a isso ou não? São poucos. Muito poucos, e eu acredito que seja até por uma situação operacional mesmo, porque a maioria dos supermercados você tem os repositores e tem as pessoas que cuidam daquela categoria. Quando você vai fazer VM, Visual Merchandising, você mistura categorias. E essa mistura não é tão fácil para a operação do supermercado. Mas... Entendi. Os clientes, ela é perfeita, porque você pode entregar a solução, né? E hoje, isso é uma tônica muito forte para a gente que trabalha no varejo. A entrega de solução. Então, é importante, muitas vezes, a gente pensar no momento de consumo do cliente, né? Isso que eu estou entendendo também, né? Isso tem a ver com a solução, né?
né? O café da Exato. manhã, o almoço, o jantar, né? O E, momento do lanche, etc. e Momento de consumo. Tá, o momento de perfeito. consumo. E o que ele precisa. Então, por exemplo, o mesmo lanche que pode ser consumido, por exemplo, em casa, no jantar ou no lanche da tarde, quando eu tenho um pequeno comércio ao lado de uma faculdade, por exemplo, o acesso dele a esse lanche tem que ser diferente se ele tiver um tempo muito contadinho na hora do intervalo. Perfeito. Perfeito. Isso tem a ver com aquela pergunta que fizeram sobre serviço também, né? De certa Também. forma, o atendimento. Vamos extrapolar para atendimento, né? Você Sim, colocar na cara do gol para o cliente o acesso àquilo que ele precisa para aquele momento. sim. Você sabe que, desculpa te atrapalhar, mas você sabe que a 7-Eleven nos Estados Unidos, né, bom, ela deixou de ser americana há um bom tempo, ela é uma empresa nipo-americana, né, já de uns 20 e poucos anos para cá. Ela trabalha o display em frente aos checkouts, ela trabalha com uma arrumação por faixa horária. Né? Olha, Durante a manhã, ela expõe determinados itens. À noite, são itens completamente diferentes. Né? Porque com o objetivo facilitar, né, a compra do cliente. Né? Sem dúvida é isso. super legal isso que você falou. E eu não sabia que eles faziam dessa maneira, que eles tinham esse nível de personalização. Excelente exemplo. E aí entra de novo uma coisa que o pequeno e o médio, ele leva uma vantagem nessa dinâmica. Por quê? Muitas vezes esse display da frente do checkout, por exemplo, os check stands, como queiram chamar, nas grandes redes eles têm acordos comerciais firmados e estabelecidos por um tempo, né? E no pequeno e no médio varejo, às vezes isso não acontece. Então, você tem mais Uhum. liberdade para fazer essa dica que você deu agora, que é genial. Você aproveitar o momento do dia, e normalmente no pequeno e no médio varejo, o dono está ali na operação, né? E ele tem rapidez, ele não precisa aprovar isso em várias áreas da empresa. Se ele tiver esse timing, ele com um funcionário faz essa troca rapidamente. E É acho que bem isso rápido. é uma das principais, né, que a gente pode falar para ele também, porque assim, normalmente as pessoas falam assim, as grandes empresas têm muitas vantagens. Concordo, tem inúmeras vantagens. Só que o pequeno e o médio às vezes consegue correr mais rápido, porque a estrutura dele é mais enxuta. Perfeito. Ele responde, de repente, ele pode responder com mais velocidade ao anseio do consumidor, um Sim, desejo do consumidor. Você sabe que eu moro aqui, perto da minha casa, tem uma padaria, que é uma padaria fantástica. E hoje eu estava conversando com o proprietário dessa padaria. E ele falando o quão direcionado para o cliente ele consegue ser no dia a dia dentro daquela padaria. Né? Inclusive ele, né, ele falou para mim o seguinte, isso porque a gente está falando de um pequeno varejo, né? Certamente se fosse um grande varejo não conseguiria. Ele fala que muitas vezes ele prepara itens específicos que não fazem parte do cardápio dele, né? Mas ele fala, pô, o meu cliente quer, né? O meu cliente quer um rosbife com não sei o que mais, entendeu? Que não faz parte do meu cardápio. Pô, eu vou lá e preparo, uhum, porque é isso que eu quero para o meu negócio. É óbvio que o preço vai ser outro, né? Mas é isso, é a oportunidade do pequeno varejo responder com velocidade. E aí alguns varejistas podem estar pensando, mas Demétrio, trocar o display, né, que eu tenho aqui na minha área de vendas, os meus 3 checkouts, de uma hora para outra, ao trocar as mercadorias? Não. Eu trabalhei na 7-Eleven. O que a gente faz? Né? A gente fazia. A gente já tinha os displays montados na retaguarda e a gente já levava os displays e substituía automaticamente. Pegava o display da manhã e substituía pelo display da tarde. Era só isso. Desculpa, Kátia. perfeito. Não, é Tá? perfeito. E eu vi também esse sistema com você virar. Porque sempre o check stand, ele tem dois lados. E de um dos lados Verdade. está a fila. Se você dá um rodízio, você só vira. Você já tem dois momentos de compra ali, Concordo com você. Perfeito. né? Perfeito. Também eu já vi esse sistema acontecendo. E eu acho muito legal. Ou seja, eu acho que
a nossa principal dica nesse tempo que a gente tem com eles é despertar esse olhar. Olha quanta coisa a gente já falou aqui que o pequeno e o médio pode fazer, despertando esse olhar para a oportunidade, que nem você falou agora da padaria do bairro. Para que você precisa engessar um cardápio exatamente padronizado se você está ali, você tem os ingredientes e você não vai afetar uma linha de produção inteira? Atenda, né? Perfeito, Kátia, perfeito. Kátia, mais dicas? Ah, eu acho que eu falei as que eu lembrava, mas se você quiser perguntar alguma coisa. Ah, cara, não, não. Olha, Kátia, eu vou te falar uma coisa. É, bom, tem muita. Primeiro, tem algumas coisas que eu presto atenção, né? A quantidade de comerciantes que estão entrando na nossa live aqui, ela é muito forte. Eu estou percebendo que eles estão ficando. Tudo isso que você está falando, está sendo de uma valia para eles absurda, Que né? bom. Deixa eu falar uma coisa para você, Kátia. É uma coisa que eu brigo muitas vezes com pequeno varejo. Pequeno varejo muitas vezes é alucinado por fazer promoções, é alucinado. Mas muitas vezes ele perde oportunidade para vender produtos com boa margem. Né? Outro dia eu fui no. Vou até falar quem é. É um varejista que, na minha opinião, tem uma operação muito boa. Não é meu cliente, mas tem uma operação muito boa. É o Peg Pese. Você conhece o Peg Pese? É um Não hortifruti. conheço. Né? E ele tem uma loja em Ainda Interlagos. Você conhece? não Ele tem conheço uma. ainda. Não, então, putz, você precisa conhecer. Ele tem uma loja em Interlagos, e uma das coisas que eu muitas vezes. Anota aí, Kátia. Ele tem uma loja em Interlagos, e uma das coisas que eu brigo muito é: nós varejistas adoramos comunicar que nós temos preço baixo. Show de bola. Mas nós varejistas, muitas vezes, nós deixamos de comunicar, por exemplo, uma novidade, um produto que esteja entrando na loja. E isso tem a ver com o quê? Com a proposta de valor. Isso tem a ver também com a ambiência. Se dentro da ambiência, por exemplo, a arrumação é algo importante, comunicar novidade dentro da sua loja também é algo importante. Muito E olha, eu vou te importante. falar, dos últimos 30 varejistas que eu visitei aqui na cidade de São Paulo, ele foi o único que trabalhava, entendeu, com consistência a comunicação de novidades. Deixa eu fazer uma. Ih, travou. Kátia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aí é uma coisa desculpa, eu não havia comentado com você que eu faria essa pergunta, mas eu estou me sentindo tão à vontade que eu vou fazer, tá? Por favor. Categoria destino. Os varejistas, muitas vezes, eles sabem, puxa, eu sou muito bom nisso, eu sou referência disso na minha região, eu sou o papa da hortifruti, ou eu sou o papa da padaria, ou eu sou o papa de uma determinada seção de material de beleza, de itens de beleza, né, de produtos de beleza. Na sua visão, existe uma dúvida muito forte no pequeno varejo. Na sua opinião, quando eu sou um destino para uma determinada categoria, quando eu sou o bam bam naquela categoria, eu devo apresentar essa categoria de repente no fim da minha loja ou na entrada da minha loja? Qual é a sua opinião? Excelente pergunta. Sempre há uma dúvida que permeia na hora do comerciante decidir o layout dele. Vou responder com o nosso dia a dia. Por exemplo, hortifruti, que é uma categoria-chave no supermercado, né? Sempre foi e hoje é muito mais, né? Porque hoje, com outros segmentos de consumo, por exemplo, atacarejos, as pessoas se estocam de categorias como mercearia e limpeza, mas elas não conseguem se estocar em hortifruti, que é o que a gente chama de categoria de ciclo de compra pequeno. Ou seja, se essa é uma categoria que você faz muito bem, ótimo, porque a sua chance de ter mais vezes o cliente visitando o seu supermercado é maior, né? E aí, eu vou te responder com um dado no nosso dia a dia. A gente tem clientes que a gente posiciona o hortifruti no início, no meio ou no fim. E aí vai depender de uma série de análises. Por exemplo, quando a gente fala bastante da sala, né?
houve um grande varejista que lançou essa questão do hortifruti na frente, né? Depois que lançou o hortifruti na frente, vários outros o seguiram. Só que aí eu volto naquilo que eu digo da sala. Você não vai pôr na frente da sua loja, por exemplo, mesmo que você performe bem hortifruti, existem sazonalidades de hortifruti. Tem gente que forma muito bem em hortifruti quando ele faz as ações de hortifruti, que normalmente é 1 ou 2 dias da semana. No restante, ele não tem lugar para abastecer e aquilo fica esburacado muitas vezes. Apesar de que quando você olha a categoria, ela pode performar bem em número e ela pode ser destino, mas não necessariamente ela está sempre linear. Você vai colocar uma categoria esburacada logo na sala do seu supermercado, na entrada? Não dá, né? Não. Então, é uma série de coisas, mas a princípio, antigamente existia uma receita de bolo, para quem não sabia fazer layout, que era sempre assim. Coloca a categoria destino no final, né? Era essa a receita de bolo. Hoje é ao contrário. Normalmente as pessoas tendem a colocar a categoria destino na frente. Mas isso também não pode ser uma receita de bolo, porque às vezes essa categoria destino, ela precisa, para equilibrar aquele layout, estar numa outra posição. Porque se as outras categorias não estão equilibradas em termos de performance, você pode pagar IPTU, funcionário, etc., para ter uma área enorme, e quando você vai olhar a circulação daquela área, só na porta, se você colocar essa categoria destino na porta. Então, infelizmente, não existe receita de bolo. Existem as técnicas que a gente tem que usar e olhar. Mas, a princípio, entre colocar no fundo ou na frente, se você não sabe, opte pela frente. Porque, assim, é teu cartão de visita, é o que você faz melhor. Então, não vai esperar que o cara descubra o que você faz melhor depois de andar um monte. Porque ele pode não... Você pode não ter essa chance. Perfeito. Primeiro, eu concordo inteiramente com você, né? Eu acho que a categoria destino, desde que não haja problema operacional, que você acabou de comentar agora, né? Ela deve ser colocada na entrada da loja. É porque muitas vezes as pessoas confundem categoria destino com uma categoria que é geradora de tráfego, entendeu? Sim. Aí a gente pode botar, de repente, o açougue, ele vai ficar atrás, né? Muitas vezes porque ele é um gerador de tráfego. Mas tem categoria. Como layout, né? A categoria de destino é aquela categoria que é o teu DNA como negócio. É aquilo que você diz, eu sou melhor nesse negócio. Se eu sou melhor naquilo, é o que a Kátia falou, de preferência, desde que não haja, né, qualquer impedimento operacional, como a Kátia falou, por exemplo, a promoção, deixando a loja esburacada, etc., ela deve ser colocada realmente na frente da loja. Eu concordo inteiramente com você, Kátia, totalmente. Kátia, eu tenho uma pergunta para você, porque a gente tem muito empreendedor aqui. Né? Todos são empreendedores. Uhum. E você é uma empreendedora. Né? Me fala, inclusive, me fala um pouquinho da Opus Design, né? Quais são os seus clientes? Como foi teu começo como empreendedora? Né? Ralou muito no início? Conta um pouquinho para a gente, de uma forma bem sucinta, né? Beleza. A Opus nasceu justamente dessa minha inquietação de você não pensar a operação do varejo junto com a arquitetura e junto com o design e toda a ambiência. Por quê? Quando eu trabalhava em rede de varejo, teve uma época que a gente teve um plano de expansão muito grande e a gente foi a mercado contratar empresas para trabalhar com empresas que não eram dentro da companhia. E aí, muitas vezes eu acompanhava as pessoas e quando eu chegava junto na loja com o gerente, muitas vezes ele falava assim, Kátia, por favor, contrate pessoas que entendam de varejo, não contratem arquitetos que queiram fazer da minha loja museu, porque não é. Então, foi dessa inquietação que a Opus nasceu. Porque, assim, Que legal. quem vende isso somos nós, mas para quem a gente presta serviço, não, ele vende o serviço dele, o produto dele. Então a gente é só um canal, nós somos só tradutores de proposta de valor. É isso que a gente faz. E a Opus nasceu há 18 anos e os nossos clientes, a gente atende o Brasil inteiro.
clientes dos mais variados tamanhos. E eu queria convidar quem está nos assistindo para acessar um link que eu vou pedir para o pessoal da minha equipe subir aí na tela, que é um dos exemplos maiores que a gente tem de DNA hoje, né? Esse link que vai subir é um projeto de loja que, assim, eu falo isso porque o design brasileiro, assim como o brasileiro, ele tem que ser guerreiro, porque a gente, por exemplo, que trabalha com design, a gente tem muito menos material do que quem trabalha com design nos Estados Unidos ou em outros lugares. E eu falo com orgulho e aproveito para agradecer a minha equipe, que é fera. A gente foi o único selecionado da América Latina como finalista de um concurso que existe mundial da Sociedade Britânica de Design de Varejo. Então, legal. Eu subi aí agora o link na tela. Eu queria convidar as pessoas para conhecer esse projeto de proposta de valor. Porque, assim, se vocês olharem, é muito do que eu falei aqui, já subiu aí na tela. É muito do que eu falei aqui, da gente tirar o máximo de cada categoria. Então, você está montando um hortifruti, o gatilho do consumo do hortifruti é o frescor, é a qualidade. E lá vocês vão ver algumas dicas e algumas coisas que foram usadas como técnica de merchandising e até dentro dessa pegada de exposição mesmo, que a gente falou um pouco de VM, vitrinismo, que inclusive o pequeno varejo pode olhar algumas técnicas que estão lá também. E se vocês gostarem, eu peço para vocês votarem, porque somos os únicos brasileiros concorrendo. A gente quer trazer o troféu para o Brasil. Eu já votei. Valeu, na hora, quando eu vi, eu acho que foi no Instagram, eu vi a Kátia comunicando, na hora eu fui atrás e votei. E votei com muito orgulho, né? Porque, afinal de contas, somos brasileiros, né? Uma empresa competente, concorrendo lá fora, com um trabalho super bacana. Obrigado, Kátia. Obrigado por nos representar tão bem lá fora também, viu? Eu que agradeço, porque nada disso seria possível se a gente não tivesse esses empreendedores que estão assistindo a gente e que tivessem a coragem de ter negócios para nós, né? Tanto a Opus como você, com a tua equipe, conseguir trabalhar junto com esse varejo para a gente ir para frente. Que legal, que bacana. Pô, Kátia, eu estou adorando o nosso papo. Eu vou te convidar mais para frente para o segundo. Eu vou te convidar mais para frente para o segundo papo. Só que o Instagram ele é terrível. Eles não dão somente 1 hora, né? Então eu te pediria, se puder, por favor, aquele seu recado final. Eu fico muito grato a você. Muito obrigado. Então, depois eu o meu recado final, ele é muito simples. Acredite em vocês. Não se intimidem pelo tamanho, pela localização. Se você tem um negócio no Brasil, você já é vitorioso, entende? Então não se intimide por nada. Faça o que você faz de melhor e sempre busque mais competência e faça parcerias com pessoas que sejam experts na sua área, em cada área de atuação chave para o varejo. Essa é a minha dica. Putz, eu acho que é uma dica gigante a sua dica, Kátia. É uma dica de quem pensa o seguinte: olha, hoje você é pequeno, mas, poxa vida, queira o melhor para o seu negócio e não tenha receio de procurar quem realmente pode contribuir com você, né? Porque a gente procura, na verdade, é muito importante, uma dica gigante, Kátia, super legal. Kátia, da minha parte, eu queria realmente agradecer em nome da Academia do Comerciante a sua participação aqui nessa live. Foi uma aula, né? Você volta, eu falei brincando, mas eu falei sério, né? Eu falei brincando, mas falei sério. Falei, olha, a Kátia é uma varejista que por acaso é uma arquiteta, mas você deu várias provas para mim que você é exatamente isso. Eu adorei o que eu ouvi de você hoje. Foi um prazer enorme, eu tenho certeza. Aqui, adorei todas as dicas, muito obrigado. Então, puxa, como eu sou feliz hoje em poder ter tido a oportunidade de trazer você para falar com o time, com os seguidores da academia. Super obrigado, Kátia.
E a gente tem um trabalho tão sério aqui na academia, Kátia, que eu queria falar para você quais são as próximas 4 lives que a gente tem, né, que são lives também técnicas. A gente vai estar falando com Carlos Kellner. Carlos Kellner é presidente da GoPoint, que eles trabalham com programa de fidelização. E eles estão só para você ter uma ideia, o Carlos Kellner é responsável a empresa dele, é responsável pela plataforma de fidelização do Itaú, tá? E da Smiles. Né? E agora ele está lançando um produto específico para o pequeno varejo. E ele vai estar vindo aqui, né, conversando com o pessoal da Academia do Comerciante. Depois a gente vai estar chamando Eduardo Brits, que, na minha opinião, é um dos maiores especialistas em precificação do país. Ele é proprietário de uma empresa chamada BR Insights. Né? Trabalhamos juntos no passado, inclusive. Depois a gente vai estar chamando o João Paulo, que é da Expand Brasil, né, ele é uma fera em matéria de expansão. Ele já abriu umas 500 lojas, comigo certamente ele abriu umas 200 e poucas lojas, né, que eu era operador. E depois a gente vai estar chamando, na minha opinião, o cara que mais, na verdade, o instituto de pesquisa que mais entende de varejo de vizinhança no Brasil, que é a GfK. E a gente vai estar chamando o Felipe Mendes, que é o presidente para a América Latina da GfK, que vai estar falando com o pessoal da Academia do Comerciante sobre o que é o varejo de vizinhança, quais são os obstáculos e quais são, né, as coisas bacanas que a gente tem por fazer. Então é isso, a gente tem muito compromisso com o pequeno e médio comerciante. E uma demonstração desse compromisso foi ter trazido uma pessoa como você, Kátia, que entende muito do que fala, né, que entende muito do que fala. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam no transcorrer dessa live, né, e volto a falar, mais para frente eu vou estar chamando Kátia Bello, e se ela puder nos aceitar esse próximo convite, vai ser muito legal. Kátia, um beijo para você e tudo de bom. Eu que agradeço a todos e a você, principalmente, por proporcionar esse momento para nós. Obrigada. Puxa, Kátia, eu agradeço muito a sua participação. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.